Princípio 14. Visão criativa ou imaginação. Homens e mulheres que cultivaram e usaram o grande dom da visão criativa, ou imaginação são responsáveis pelos benefícios da civilização como os conhecemos hoje. Exemplos desse princípio estão à nossa volta. Embora um de seus exemplos mais claros, talvez, possa ser encontrado no filme 2011, Uma Odisseia no Espaço. Em uma cena específica logo no começo do filme, uma criatura que parece um macaco joga um osso para o alto, e, enquanto o osso gira no ar, o filme nos transporta a dezenas de milhares de anos para o futuro, e o raio de luz de sol no osso se torna o brilho de uma espaçonave voando sobre a Terra. Visão criativa deu vida ao projeto do filme propriamente dito. A tela em que você vê essa cena, ao aparelho de videocassete e a televisão em que você pode ter visto essa produção em casa. Visão criativa também originou tudo que foi usado para fazer o filme: os figurinos dos atores, os modelos de aeronave, os cenários, os microfones e as câmeras. É claro, foi por meio da visão criativa que o escritor Arthur C. Clarke criou seu romance clássico, e foi por meio da visão criativa que Stanley Kubrick transformou esse livro em um clássico do cinema. A cena em questão resume o poder do princípio da visão criativa. Estas aulas também resumem a grande filosofia de Napoleão Hill, o homem que exerceu tal visão criativa para trazê-la até nós. A imaginação é a oficina na qual se forma o objetivo do cérebro e os ideais da alma. Alguém disse isso, e não conheço definição melhor. Dois tipos de imaginação. Há duas formas de imaginação. A primeira é a imaginação sintética, que consiste em uma combinação de velhas ideias, conceitos, planos ou fatos reconhecidos que são arranjados em uma nova combinação. Coisas novas são poucas e espaçadas. Na verdade, quando você fala que alguém criou uma nova ideia ou algo, há uma chance em mil de que não seja nada novo, mas um rearranjo de alguma coisa antiga. A segunda forma de imaginação é a imaginação criativa. Ela opera por meio do sexto sentido, tem sua base na seção subconsciente do cérebro e serve como meio pelo qual fatos ou ideias completamente novos são revelados. Qualquer nova ideia, plano ou propósito levados à mente consciente, repetidos e apoiados por sentimento emocional, são automaticamente captados pelo subconsciente e levados à sua conclusão lógica, por quaisquer meios naturais práticos e convenientes. Vou repetir parte da afirmação para você poder ver nela um ponto muito importante. Qualquer nova ideia, plano ou propósito levados à mente consciente, repetido e apoiados por sentimento emocional. Em outras palavras, ideias em sua cabeça que não têm emoção, entusiasmo ou fé raramente produzirão alguma ação. Para ter ação, você precisa ter emoção em seus pensamentos, precisa ter entusiasmo, ou precisa ter fé. Imaginação sintética. Aqui vão alguns exemplos de imaginação sintética aplicada. Primeiro, vamos considerar a invenção de Edison, a lâmpada elétrica incandescente. Não há nada de novo na lâmpada elétrica de Edison. Os dois fatores combinados para criar a luz incandescente eram velhos e bem conhecidos pelo mundo muito antes da época de Edison. Restava a ele enfrentar 10.000 diferentes derrotas antes de encontrar um jeito de unir essas duas velhas ideias e criar com elas uma nova combinação. Como a maioria aqui sabe, uma dessas ideias era aplicar energia elétrica a um cabo de metal, e no ponto de fricção esse metal se aqueceria e produziria uma luz. Muita gente descobriu isso antes da época de Edison. O problema dele era encontrar novos meios de controlar esse metal, de forma que, quando aquecido, ele produzisse luz e não queimasse. Ele tentou todos esses experimentos, 10.000, para ser exato, e nenhum funcionou. Então, um dia, quando ele se deitou para um dos habituais cochilos, Edison entregou o problema ao subconsciente, e enquanto ele dormia, o subconsciente encontrou a resposta. Eu sempre me perguntei por que ele teve que enfrentar 10.000 derrotas antes de conseguir fazer o subconsciente agir e fornecer a resposta. Edison já tinha metade da ideia, mas, depois que acordou daquele cochilo, ele soube que a solução para a outra metade do problema estava no princípio do carvão. Para produzir carvão, você põe uma pilha de madeira no chão, ateia fogo,
Depois a cobre com terra, deixando passar só o oxigênio suficiente para manter a madeira fumegando, mas não o suficiente para permitir chamas. Isso queima certa parte da madeira, e a parte que sobra é chamada de carvão. Você sabe, é claro, que, onde não tem oxigênio, não pode haver combustão. A partir desse conceito que conheci havia muito tempo, Edison voltou ao laboratório, pegou o metal que aquecia com eletricidade, colocou-o em uma garrafa, tirou dela o oxigênio e selou a garrafa, impedindo a entrada de oxigênio e seu contato com o arco. Depois, quando ligou a energia elétrica, ela queimou por 8 horas e meia. Até hoje, esse é o princípio de funcionamento da lâmpada elétrica incandescente. Já notaram que, quando derrubamos uma dessas lâmpadas, ela explode como um tiro. Sabem por quê? Porque todo o ar foi extraído dela. Não tem oxigênio dentro da lâmpada, porque, se houvesse, o filamento queimaria rapidamente. Esse é um exemplo de duas ideias antigas e simples reunidas pela imaginação sintética. Examine o funcionamento de sua imaginação, ou da imaginação de pessoas bem-sucedidas. Em um grande número de casos, acho que você vai descobrir que foi usada a imaginação sintética, e não imaginação criativa. Rearranjar antigas ideias e velhos conceitos pode ser muito lucrativo. Você pode ter descoberto que só existe um novo princípio nesta filosofia que está estudando: a lei da força cósmica do hábito. Em outras palavras, tudo aqui é tão velho quanto a humanidade. E só dei uma contribuição que você pode não ter conhecido antes. O que foi que eu fiz? Usei minha imaginação sintética e rearranjei ideias que já existiam. Em outras palavras, comecei com as coisas salientes que fazem parte do sucesso e as organizei como nunca haviam sido organizadas antes na história do mundo. Eu as organizei de uma forma simples, de um jeito que você e qualquer pessoa pode se apoderar delas e colocá-las em uso. Sempre me pergunto por que alguém mais esperto que eu não pensou nisso antes. Quando dominamos uma ideia boa, sempre nos sentimos propensos a dizer, por que não tinha pensado nisso? Ou, quando você tem a ideia, pensa, por que não tive essa ideia há muito tempo? Quando precisava do dinheiro. A combinação que Henry Ford fez da carroça puxada por cavalos e a colheitadeira propelida a vapor não é mais que o uso da imaginação sintética. Ele foi inspirado a criar o automóvel quando viu pela primeira vez uma colheitadeira sendo puxada por um motor a vapor. Lá ia a máquina pela estrada, uma colheitadeira ligada a uma locomotiva a vapor. Quando o Sr. Ford observou, ele teve a ideia de usar o mesmo princípio e colocá-lo em uma carruagem, no lugar dos cavalos. Sua carruagem sem cavalos se tornou conhecida como automóvel. Imaginação criativa. Agora vamos ver exemplos de imaginação criativa. Basicamente, todas as novas ideias que se originam pela aplicação individual mas terminam da visão criativa. O que isso significa? Geralmente, significa que, quando duas ou mais pessoas se juntam e começam a pensar mais ou menos na mesma linha, em espírito de harmonia, e com o tipo de entusiasmo que todas as pessoas no grupo começam a ter quando estão trabalhando com ideias, vai sair desse grupo uma ideia pertinente àquilo que eles estão discutindo. Em outras palavras, se eles estão nessa discussão pela solução de um problema maior, alguém vai encontrar a resposta. Alguém cujo subconsciente sintonize o depósito infinito e escolha a resposta primeiro. A resposta nem sempre vem da pessoa mais esperta, mais brilhante ou mais educada do grupo. Na verdade, costuma vir do menos educado e do menos brilhante. Vamos ver alguns exemplos de imaginação criativa, como a descoberta científica de Madame Curie. Tudo que Madame Curie sabia era que, em tese, deve haver rádio em algum lugar no universo. Ela esperava que fosse nessa bolinha que chamamos de Terra. Veja, Madame Curie tinha um objetivo definido. Tinha uma ideia definida. Trabalhava essa ideia de forma matemática e determinada sobre a existência de rádio em algum lugar. Ninguém jamais tinha visto, produzido ou encontrado a substância. Imagine Marie Curie tentando encontrar rádio e compare a história sobre a pessoa que procura uma agulha em um palheiro. Entre as duas tarefas, prefiro a agulha no palheiro. A essa altura,
Creio que vocês já devem ter uma ideia de como ela se dedicou a essa busca. Não estão pensando que ela saiu com uma espada cavando o chão em busca da substância, não é? Ah, não. Ela não fez isso. Não era tão tola. Ela condicionou a mente para sintonizar a inteligência infinita. E a inteligência infinita a guiou para a fonte. É o mesmo processo que se usa para atrair riquezas ou qualquer outra coisa que se desejar. Primeiro, você condiciona a mente com uma imagem definida da coisa que quer. Você a fortalece e sustenta com a fé e a crença de que vai conseguir o que quer. E continua querendo mesmo quando as coisas ficam difíceis. O radar e o rádio, por exemplo, são subprodutos de imaginação criativa e da máquina voadora dos irmãos Wright. Ninguém jamais havia criado e voado com sucesso em uma máquina mais pesada que o ar, até os irmãos Wright produzirem a deles. Os irmãos Wright não tiveram incentivo do público quando anunciaram que iam voar na máquina. Até então, eles não haviam feito voar, mas a demonstrariam novamente em Kittiwake, Carolina do Norte. Quando fizeram esse anúncio à imprensa, os jornalistas reagiram com tanto ceticismo que nem foram ao local. Nenhum único jornalista foi até lá para o maior furo dos últimos 100 anos. Eram sabichões, espertinhos que tinham todas as respostas. Com que frequência isso acontece quando alguém tem uma ideia nova? Sempre tem gente que não acredita que aquilo pode ser feito, porque nunca foi feito antes. Não há limite para a aplicação de visão criativa. A pessoa que consegue condicionar a mente para sintonizá-la com a inteligência infinita pode encontrar a resposta para tudo que tem uma resposta. Qualquer coisa, seja o que for. Olhe para a invenção da comunicação sem fio de Marconi e para a máquina falante de Edison. Antes da época de Thomas Edison, ninguém jamais havia gravado ou reproduzido nenhum tipo de som. Ninguém jamais tinha feito isso, ou nada parecido com isso. Até onde sei, não havia nem conversa sobre isso, ou histórias escritas a respeito disso, e mesmo assim Edison teve a ideia. E quase instantaneamente ele pegou do bolso um lápis e um pedaço de papel ou envelope e desenhou nele um esboço grosseiro do que mais tarde se tornaria a incrível máquina falante de Edison. Como foi chamada? É aquela que tem um cilindro. E quando a testaram, ela funcionou logo na primeira vez. Foi um grande contraste com suas experiências anteriores. Vejam, a lei da compensação o gratificou por aquelas 10.000 derrotas, quando ele pensava estar trabalhando na lâmpada elétrica incandescente. Percebem que coisa generosa e justa é a lei da compensação. Se você se sente injustiçado em alguma coisa, vai descobrir que tudo será melhor em outra, na proporção dos seus esforços, sejam eles quais forem. Isso também vale para a penalização. Talvez você escape da polícia em alguma esquina depois de ter passado no farol vermelho. Talvez escape dela de novo, mas, na próxima vez, vai ser multado por 2 ou 3 motivos. Vai descobrir que, em algum momento, ela vai alcançar você. Bem, em algum lugar na natureza tem um tremendo policial e uma tremenda máquina gravadora. Ela grava todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos, todos os nossos erros e todos os nossos sucessos. Mais cedo ou mais tarde, vai pegar todos nós. Vamos ver a visão criativa enquanto avaliamos o grande estilo de vida americano. Ainda desfrutamos do maior privilégio de liberdade e da maior oportunidade de enriquecimento que a humanidade jamais conheceu. No entanto, precisamos usar a visão para continuarmos desfrutando dessas grandes bênçãos. Se você examinar que traços de personalidade fizeram o nosso país grande, aqui estão eles. Em primeiro lugar, os líderes que têm sido responsáveis pelo estilo de vida americano aplicaram os 17 princípios da ciência de sugestão com ênfase nos 6 a seguir. Naquela época, não chamavam esses princípios pelos nomes, embora, provavelmente, soubessem que os estavam aplicando. Uma das coisas mais estranhas em relação a todas as pessoas bem-sucedidas com quem trabalhei é que nenhuma delas conseguiu me dar um passo a passo do modus operandi com que chegou ao sucesso. Por mero acidente, acreditem, tropeçaram nesses princípios aqui relacionados. Na verdade,
Quero que vocês meçam os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência com base nesses 6 princípios. Vejam se conseguem rastrear a aplicação destes princípios na atuação deles. 1. Definição de objetivo. 2. Fazer o esforço extra. 3. O princípio Mastermind. 4. Visão criativa. 5. Fé aplicada. 6. Iniciativa pessoal. Eles abriram caminho para o estilo de vida americano. Não esperavam alguma coisa em troca de nada. Não regulavam suas horas de trabalho pelo relógio. Assumiam totais responsabilidades de liderança, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Olhando para esses 53 anos de visão criativa, por exemplo, descobrimos que Thomas Edison, por meio de sua visão criativa e iniciativa pessoal, abriu caminho para a grande era elétrica. Ele nos deu uma fonte de energia que o mundo antes não conhecia. Pensem como um único homem abriu caminho para uma nova era, a grande era elétrica, sem a qual todo esse progresso industrial que tivemos, radar, televisão, rádio, não teria sido possível. Que coisa maravilhosa uma pessoa fez para influenciar a tendência de civilização no mundo todo. Que coisa maravilhosa o Senhor Ford fez quando criou o automóvel. Ele uniu os bosques e a rua principal, encurtou distâncias e aumentou o valor das terras, causando a abertura de incríveis estradas que passavam por elas. Deu emprego direto e indireto a milhões de pessoas que não teriam sido empregadas de outra forma. Agora, milhões de pessoas atuam no suprimento do ramo automobilístico. Wilbur e Orville Wright mudaram o tamanho da Terra, por assim dizer, encurtando distâncias pelo mundo todo. Só aqueles 2 homens agindo pelo bem da humanidade. Andrew Carnegie, por meio de sua visão criativa e iniciativa pessoal, deu início à grande era do aço que revolucionou todo o nosso sistema industrial e tornou possível o nascimento de uma grande variedade de indústrias que não poderiam ter existido sem aço. Ele não se satisfez com o acúmulo de uma grande fortuna pessoal. Elevou o padrão de seus associados com fortunas consideráveis que eles não poderiam ter acumulado sem a ajuda de Carnegie. Terminou a vida inspirando a organização da primeira filosofia de realização pessoal do mundo, que torna o Know do sucesso disponível para a pessoa mais humilde. Que coisa maravilhosa um homem pode fazer agindo por intermédio de outro homem. Quando você começa a analisar tudo isso, vê o que pode acontecer quando um indivíduo se junta a outro e forma uma aliança de mastermind. Eles começam a fazer algo útil. Não há nada impossível para 2 pessoas que trabalham juntas em espírito de harmonia sob o princípio mastermind. Sem essa aliança, mesmo que eu tivesse 100 vidas para viver, nunca poderia ter criado esta filosofia. No entanto, inspiração, fé, confiança e espírito empreendedor que tive ao ter acesso a um grande homem como o Sr. Carnegie me permitiram ascender ao nível dele, algo que eu nunca poderia ter feito sem esse princípio mastermind de visão criativa. Houve épocas em que, se eu tivesse ouvido a voz da lógica e da razão, teria desistido desta filosofia e arrumado um emprego, como um de meus parentes disse que achava que eu deveria fazer. Eu poderia ter arrumado um bom emprego de guarda-livros em algum lugar, ganhando os $75 por semana. Teria tido segurança e teria estado em casa todas as noites, bem, quase todas, e tudo teria sido adorável. Podem acreditar, tive que resistir a esse argumento por um bom tempo, mas lutei contra ele com sucesso. Vi coisas maiores na vida. Comecei a usar não só minha imaginação sintética, mas também minha imaginação criativa, e particularmente a última. Isso me capacitou a abrir as cortinas do desânimo e da falta de esperança, olhar para o futuro e ver ali o que agora sei que acontece no mundo como resultado de eu ter seguido adiante. Tudo isso pela visão criativa. Como é maravilhoso poder recorrer a essa coisa chamada visão criativa e, por meio dela, sintonizar os poderes do universo. Não estou fazendo um discurso poético, estou citando ciência, porque tudo o que estou dizendo é prático, e está sendo feito, e pode ser feito por vocês. Aqui vai uma breve visão panorâmica do que homens e mulheres com visão criativa e iniciativa pessoal nos deram. Em primeiro lugar, o automóvel,
que praticamente mudou todo o nosso jeito de viver. Aqueles aqui que nasceram nos últimos 25, 30 ou até 40 anos não têm ideia de quais eram as vibrações desta nação na era dos cavalos e carruagens, comparando aos dias de hoje. Naquele tempo, você andava pela rua, ou cavalgava por ela, em segurança. O problema é que você não pode nem atravessar em segurança a rua onde há um policial de vigia, a menos que esteja muito alerta. Todo o método de transporte e todo o método de fazer negócios mudaram em consequência dessa coisa chamada automóvel. Os aviões hoje voam mais rápido que o som e reduziram este mundo a distâncias que permitem que povos de todos os países se conheçam melhor. Talvez o Criador quisesse assim, em vez daquelas preocupações e coisas que tínhamos no passado, reduzir o tamanho do mundo, talvez aproximasse os povos do mundo todo, com distâncias viajáveis, de forma que eles pudessem se conhecer melhor, finalmente ser vizinhos ou irmãos, na alma e também fisicamente. Se a irmandade entre os homens algum dia acontecer, será por causa dessas várias coisas maravilhosas que a imaginação do homem descobriu e revelou, unindo-nos de maneiras que tornam mais conveniente, para nós, nos reunirmos e compreendermos uns aos outros pelo mundo todo. Você não pode travar uma guerra com a pessoa com quem faz negócios todos os dias. Não pode brigar com o vizinho e ter paz de espírito. Tente se entender com as pessoas com quem tem de manter contato. Você se surpreenderia com quantas qualidades existem em pessoas de quem antes você não gostava quando as conhecer como elas são. Você algum dia pensou no rádio e na televisão, que nos dão as notícias do mundo quase tão depressa quanto elas acontecem, sem nenhum custo para nós? Elas fornecem o melhor entretenimento para os chalés na montanha e as mansões na cidade. É um grande progresso desde os dias em que Lincoln aprendeu a cavalgar no cabo de madeira de uma pá em uma cabana de um cômodo, e muito distante das montanhas do Tennessee e da área rural da Virgínia, onde nasci, na época, famosa apenas pelas disputas na montanha, pela bebida de milho e pelas cascavéis. Você pode girar um botão e ouvir as melhores óperas, a melhor música e o melhor de tudo. Pode saber o que o mundo está fazendo na mesma velocidade em que ele está fazendo. Sabe, se tivéssemos esses confortos quando eu era criança, duvido que meu primeiro objetivo principal definido tivesse sido me tornar um segundo Jesse James. Provavelmente, eu teria desejado me tornar operador de rádio, ou alguma coisa assim. Puxa, como isso mudou tudo para o povo das montanhas por lá, por todo o país, e pelo mundo. Pense em todas as coisas que a mente humana produziu para apresentar às pessoas umas às outras.